Oi, gente! Quanto tempo eu não gravava um vídeo, não é? Tipo, estou de vlog, então, se vocês gostam, já começa dando seu like, deixando aí seu comentário. Isso se o YouTube não deu uma surtada aí, cancelar os comentários, mas eu estou tentando manter eles ativos para vocês poderem comentar e eu interagir. Eu sempre deixo um coraçãozinho nos comentários que eu vejo, então, deixa aí e vamos lá pro vídeo. Eu tava estudando pra faculdade, o que não vai acontecer por um tempo, porque eu mal tive aula, eu tive 2 semanas de aula e já foram, tipo, paralisadas, né, por conta do que tá acontecendo e tal, e acho que todo mundo entende mais ou menos o que é, e agora eu tô ficando bem em casa, não tô fazendo muita coisa, eu vou compartilhar mais no Instagram, vou tentar postar um pouco mais de vídeo, porque eu tive algumas ideias do que fazer durante esse tempo, mas nada muito certo, sabe? Eu estou em fase de testes e eu tenho tempo, porque a minha faculdade, a UFMG, ela paralisou as aulas por tempo indeterminado, então, diferente de algumas faculdades por aí, não é uma faculdade que vai parar e pronto, e tem uma data para voltar. Apesar de que essas faculdades que colocaram para voltar no início do mês que vem, talvez não volte, porque a situação ainda tá bem delicada, né? Não tem uma queda no número de casos e tudo, pelo contrário, tá só aumentando. Então, provavelmente é o que vai acontecer, as pessoas vão ficar mais em casa ainda. Porém, a gente tá fazendo o que pode e a gente não vai ter aula online porque a UFPG fez um levantamento, sabe? Tipo, de quem poderia assistir às aulas online. Porque é uma faculdade pública, querendo ou não. Tem pessoas que não têm condições de ter acesso à internet, de ter um computador em casa, de poder assistir uma aula online. Então, não é o caso de muitos, é claro, mas se puderem evitar, eu não tipo, priorizar algumas pessoas é a melhor coisa a se fazer. Então, o que eu resolvi fazer foi dar uma estudada, dar uma lida e agora eu não tenho muito mais o que fazer. Isso daí eu estudei antes de tudo isso começar e já não tinha muita coisa pra estudar, sabe? Então, depois, agora eu só estou assim, decidindo o que fazer da minha vida. Mas nesse dia eu tava estudando imunologia. Eu peguei esse caderno que eu mostrei no meu vídeo de material, que é o caderno inteligente, né? Ele é do tamanho médio. E eu ainda tô em dúvida se eu gostei muito de usar ele, assim. Eu acho ele lindo, eu acho ele perfeito. Só que eu tô achando ele bem pequenininho, sabe? Eu acostumei a usar folha A4 e esse daí parece que é metade do tamanho. Apesar de que não é tamanho A5. Ele é um pouco maior que o A5 e um pouco menor que um caderno normal, sabe? Só que eu usei folha A4 por praticamente 6 meses. Então, folha A4, folha de ofício, né? Então eu meio que desacostumei um pouco de usar algo tão pequenininho em comparação, mas eu tô assim, né, usando porque eu gosto e estou tentando me acostumar. Daí eu peguei uma folha branca pra poder desenhar e tal, porque eu acho que isso tudo me ajuda a aprender, sabe? Eu adoro quando tem alguma coisa que eu possa desenhar, por mais que eu não seja a melhor desenhista do universo, eu tento fazer alguma coisa que represente de forma que eu vá lembrar daquilo depois quando eu for estudar sozinha. E aí, durante meu resumo ali, eu separei tudo em tópicos e dividi a folha no meio, porque dividindo ela no meio cabe mais coisas e como é um caderno pequeno, eu quero que tudo esteja o mais compacto, se assim pode dizer, mas de uma forma mais resumida mesmo, porque eu escrevo bastante durante a aula e aí eu quero escrever mais as informações chave, sabe? Tipo assim, quando eu pensar naquele assunto, eu tenho que lembrar o quê? Disso. E aí é isso que eu tô tentando fazer. Essa matéria tem muita coisa, inclusive esse semestre passado foi uma das que eu reprovei, então eu tô fazendo ela pela segunda vez. E aí, isso é algo que eu tenho que fazer num vídeo falando sobre como foi meu semestre passado e eu prometo que eu vou fazer ainda. Eu devo fazer agora, aproveitar esse tempo que eu estou à toa, né? Então, eu faço pra vocês depois, ok? Mas enquanto isso, eu estou aí
estudando. E fazia tanto tempo que eu não gravava uma narração que eu já esqueci o que se fala numa narração, sabe? Acho que eu nunca soube o que falar, eu só ficava enrolando mesmo, conversando aqui com vocês. E vou continuar fazendo isso. Eu estou usando uma caneta da Crayola, que é a Super Tips. Ela é esse rosinha que eu fiz o título e tô usando pra fazer uns subtítulos também. Eu usei a minha Midliner rosa. Não sei de qual dos packs ela é, mas é essa daí que apareceu. E eu adoro ela, eu acho ela muito, muito linda. É uma das minhas cores favoritas desses packs. E tô usando a Energel Makuro 0.5 porque eu acho ela muito perfeita. Eu adoro demais essa ponta, o jeito que ela desliza, sabe? Então assim, eu amo, só que tudo que eu queria era que, tipo assim, essas canetas dessem pra escrever em folha normal. Porque eu não aguento mais usar caderno com folha de gramatura maior só porque não tô dando conta, sabe? E aí depois eu fui pegar outra matéria pra poder fazer uma tabela que eu tive. Isso é uma matéria prática, chama Química Analítica Instrumental. E eu não sei dizer exatamente o que eu faço nessa matéria, mas ela é de técnica de laboratório, tipo, de análise de substância, análise de um monte de coisa aí, sabe? Assim, eu não sei explicar, eu sei o que eu faço, mas eu não sei explicar exatamente como que funciona. Mas é coisa de potenciometria, pelo menos esse dia foi o que aconteceu. E a gente ficou olhando uma coisa lá no potenciômetro enquanto a gente fazia uma titulação e eu realmente não sei explicar como é, mas aí a gente tinha um monte de valores e eu fui anotando todos eles, porque depois a gente tem que fazer um gráfico no computador e tal. Podemos fazer na mão. Porém, é aquela coisa, para você fazer um gráfico na mão, você precisa de um papel milimetrado e além disso você tem que calcular cada espacinho que vai ter entre cada papel. E o professor deixa eu usar o Excel, sabe? Então, eu meio que vou só tentar aprender a fazer isso no Excel mesmo, porque ele falou que também ia poder usar durante a prova, durante a aula, poderia levar o computador, o notebook, né? Então é isso, eu vou fazer o que eu puder pra aprender a fazer desse jeito, porque é mais prático, sabe? Tem muita coisa que hoje em dia na farmácia, em muitos ambientes que dá pra fazer pelo computador e eu prefiro até que os professores ensinem como fazer dos dois jeitos, porque acontece, né, de dar tudo errado. E aí, gente, na hora que eu tava fazendo isso, aconteceu uma tragédia, porque eu escrevi todos os números e tal, e aí eu errei uma parte, e aí eu tive que apagar tudo. Foi a maior tristeza da minha vida, mas no final das contas deu tudo certo, né, da medida do possível. E acho que cansei de estudar. Bom, eu meio que terminei, mas eu não terminei, sabe? Eu só fiz uma coisinha e resolvi gravar pra vocês, porque, né, 1000 anos que eu não gravava um Insta de vlog. Mas aí eu meio que dei uma estudadinha de imunologia. Aí eu estudei só essa parte aqui e isso aqui, que foi uma parte do slide. Não tem tanta coisa assim pra estudar, então resolvi começar, né, as coisas. E aí tava passando uma parte de analítica, que eu tenho que fazer um gráfico, mas é no Excel, no computador. Daí eu tô com o computador aqui do lado e eu vou fazer isso logo depois. Só que eu não quis gravar a tela do notebook porque eu tenho certeza que eu vou gastar 5.000 horas só aprendendo, sabe? Como faz. Então, aqui tá meio que os dados da tabela. Eu quase morri aqui nessa parte, porque quando eu cheguei aqui, eu simplesmente errei, tive que começar tudo de novo. Eu tava querendo morrer. Mas enfim, daí aqui tá os dados que eu tenho que usar, os dados, as fórmulas, né? E os dados estão aqui. Daí eu vou abrir o Excel aqui e vou tentar fazer isso. E o meu fichário tá aqui, né? Assim, tá uma baguncinha aqui. O meu sapo dos lápis de cor estão aqui. E esse barulho é do notebook, tá? Ignora. Aqui estão minhas canetas e tudo que eu uso e meu fichário. Daí eu tô usando meio que parecido com o semestre passado. Eu fiz o meu calendário aqui com as datas de prova aqui atrás também. Eu posso mostrar isso depois com um vídeo de organização do meu fichário. E aí as matérias eu tô anotando basicamente assim. Eu faço um título, coloco isso aqui e eu vou anotando bem assim que a professora fala, porque eu tenho aula por slide praticamente em todas as matérias. Então assim, né, tá meio que tenso a vida, mas aí é isso. Eu não gosto de escrever muito de caneta na aula, eu escrevo mais assim. Tanto que as outras matérias, deixa eu ver uma aqui. Aqui, ó, microbiologia,
Na micro eu ainda coloquei caneta, mas essa daqui, ó, orgânica. Ai, bagunça. Momento. Bom, orgânica tá assim, tá vendo? Eu só pego uma caneta e escrevo o resto de lápis. Mas umas partes tem, tipo, cor, porque eu precisava diferenciar uma coisa da outra. Daí ficou desse jeito. E eu vou mostrando mais à medida que eu for estudando, que eu for tendo mais coisas. Então, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, um beijo e até a próxima.